Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor dos nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com as luzes do Espírito Santo, fazei que apreciemos no mesmo Espírito todas as coisas retas e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. São José, rogai por nós. Estamos nesta aula introdutória a um curso sobre vida espiritual. Na verdade, o que pretenderemos fazer nada mais é do que toda uma grande introdução à vida espiritual, talvez sem a profundidade que se gostaria ou que se esperasse. Na igreja, nós conhecemos várias escolas de espiritualidade. Como é uma introdução, tentarei uma síntese entre elas. Aqui tenho sobre a mesa 2 livros que poderiam ser chamados de manuais de vida espiritual. Um, do padre Antônio Royo Marim, Teologia da Perfeição, dominicano, e a Escola da Perfeição Cristã, que está toda baseada nos escritos e na mensagem de Santo Afonso, poderíamos chamar a Escola Alfonsina. Poderíamos também apresentar aqui, poderíamos fazer talvez em algum momento, seja a Escola Carmelita, Franciscana, etc. Mas basicamente, se é uma introdução, queremos ficar no que é a vida interior. O que é a vida interior? A vida interior, ela é o contrário da vida exterior. A vida exterior está relacionada à nossa parte animal. Todas as nossas reações instintivas, todas as nossas reações, quando um animal que reage inexoravelmente àqueles mesmos estímulos. Um cachorro com fome não será capaz de fazer jejum na Sexta-feira Santa, nem muito menos abstinência de carne, porque ele não tem as faculdades necessárias para dominar o seu instinto. Eles não têm o espírito com as faculdades de inteligência e da vontade. A vida interior nada mais é do que exatamente o exercício da inteligência e da vontade no seu domínio sobre a nossa parte corporal, animal. Temos uma inteligência e uma vontade que são faculdades espirituais. Daí a diferença radical que temos para os animais. Nós não somos meros animais. Temos corpo e alma. Fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Isto nos diz o livro do Gênesis, o primeiro livro da Bíblia. Os padres da igreja, comentando esta afirmação, criados à imagem e semelhança, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, como nos diz o Gênesis, viram na imagem exatamente essa nossa capacidade espiritual, a nossa inteligência e vontade, a nossa liberdade. Deus nos deu a capacidade de escolher os meios para alcançar nossos fins. Enquanto aos animais, deu instintos para realizar sempre aquilo que devem fazer. Não veremos, ou seja, vemos os passarinhos que fazem ninhos, os castores que fazem diques e sei mais o quê. As abelhas com suas grandes colmeias hiperorganizadas. Mas, ao passar dos séculos, nunca ninguém viu um João de Barro fazer um sobrado com uma varandinha, ou fazer um condomínio de prédios e alugar ou vender para outros Joões de Barro. Eles sempre fazem o mesmo tipo de ninho. O ser humano é capaz de sair da choupana e construir castelos. Esta é a nossa imagem de Deus. Somos livres para escolher os meios. Temos inteligência e vontade. Mas os primeiros seres humanos, Adão e Eva, foram criados também à semelhança de Deus. Deus concedeu aos homens, em seus primeiros pais,
Adão e Eva, a amizade divina, a vida sobrenatural e, portanto, a vida interior do ser humano não é simplesmente o exercício da inteligência e da vontade, mas o exercício da inteligência e da vontade em união e comunhão com Deus. A amizade divina, a graça santificante, em outras palavras. Mas o homem, seduzido pela serpente, caiu. Na verdade, Eva, seduzida pela serpente, caiu, e com ela Adão. E com Adão, toda a humanidade. Adão, como cabeça da humanidade, perdeu para si e para toda a sua descendência a semelhança divina, a amizade com Deus, a intimidade com o Senhor. O pecado é esta rebeldia da criatura para com Deus. A ignorância de tantos chegou a ver o ato conjugal entre Adão e Eva como a origem do pecado. Nada mais absurdo, porque antes do pecado, Deus ordenou a Adão e Eva: crescei-vos e multiplicai-vos. A vida sexual faz parte dos planos de Deus para a procriação e educação da prole e o próprio bem dos cônjuges. Esta é a visão divina sobre a união matrimonial. O pecado original nada mais foi do que a rebeldia da soberba contra o Criador. O non serviam de Satanás, o não servirei a Deus, tentou aos nossos primeiros pais. Diz a serpente, enganando primeiramente, dizendo que se eles comessem a árvore da ciência do bem e do mal, seriam como deuses. É por isto, ser como deuses, conhecedores do bem e do mal, ou seja, autores do bem e do mal. A soberba de querer ser Deus e dizer: o que eu faço é bom, porque eu quero, sem servir mais a ninguém, como Satanás fez e faz contra o Senhor. Esta rebeldia humana fez com que o homem, em Adão, perdesse todas as graças sobrenaturais e acima da própria natureza humana que Deus havia concedido ao homem. Deus não queria a morte dolorosa e violenta para nós. Deus não queria para nós o sofrimento, o fastídio do serviço a Ele. Deus não queria que houvesse dentro de nós uma luta intestina entre o que vemos e o que devemos fazer e o que realmente fazemos. Ele deu dons préternaturais acima da natureza humana e sobrenaturais na intimidade com o próprio Deus, com a natureza divina. Este pecado, nas origens da história humana, é o que chamamos de pecado original. Este pecado, nas origens, o pecado original, causou dentro de nós uma ruptura. Toda a descendência de Adão, com exceção de Maria Santíssima, da qual falaremos, herdamos a ruptura do pecado. O Senhor nos fez com uma inteligência para conhecermos a verdade, uma vontade para aderirmos ao bem, ao que é bom, e nos deu as paixões, as reações animais como meios para alcançar o bem. As rupturas internas causadas pelo pecado original estão em todos nós. Na inteligência, a ignorância. A inteligência feita para conhecer a verdade, estamos feridos pela ignorância. A vontade feita para aderir ao bem está ferida pela malícia. As nossas paixões para deleitarmos-nos do bem que nos é apetecível está diante de nós, está ferida pela concupiscência, que é a desordem na busca do bem, do prazer.
e a capacidade de ir atrás de um bem que nos é custoso está ferido, que é o irascível, está ferido pela fraqueza, pela enfermidade espiritual. O ser humano está assim, ferido. Ferido por aquilo também que São João, nas suas epístolas, nos chama da tríplice concupiscência. A concupiscência da carne, que é a desordem no desejo dos prazeres sensíveis, corporais sensíveis. A concupiscência dos olhos, a desordem nos prazeres, nos bens materiais externos. E a soberba da vida é este amor desordenado à nossa própria imagem, ao nosso próprio querer. Com esta ruptura também perdemos aquilo que o Senhor queria dar-nos, a imortalidade, o autodomínio. Estamos feridos pelo pecado. Perdemos a graça de Deus, perdemos a amizade de Deus, perdemos a natureza divina que o Senhor nos dava como um dom sobrenatural e perdemos essa justiça original com uma ruptura interna. O homem não é mais capaz de restaurar-se. Estamos todos nós feridos por essa tríplice concupiscência. Estamos todos nós feridos por essas vulnera peccati, por essas chagas do pecado dentro de nós. E feridos por esses pecados, nascidos assim, como filhos degradados de Eva, nós geramos novos pecados assim que atingimos o uso da razão. E a novos pecados, abissum invocat, diz a Escritura, um abismo invoca, atrai outro abismo. Um pecado vai atraindo outro pecado, nos tornamos pecadores e cada vez mais pecadores. Deus não nos abandonou à morte. Deus enviou seu Filho para nos resgatar da morte, para curar as chagas dos nossos pecados, para reconciliarmos-nos com Deus e dar à Santíssima Trindade a glória perfeita que nós roubamos com os nossos pecados. Ele, entre todos os povos, convoca a Israel, um povo liberalmente escolhido para ser seu povo. Ele faz aliança com o povo. Ele envia patriarcas, profetas que vão preparando este povo. Lhe revela sua palavra. E depois envia seu próprio filho, nascido de uma virgem, nascido de uma mulher, nascido sob a lei. Cristo, o Senhor Jesus, nos resgata com sua morte da nossa morte e, ressuscitando dos mortos, nos abre os portões do céu, as portas da vida eterna. Cria a Igreja e na Igreja nos quer dar o Divino Espírito Santo para resgatar-nos, para salvar-nos, para santificar-nos, para dar-nos a vida eterna na amizade outrora perdida por nossos pais, agora resgatada pelo sangue precioso do Cordeiro na cruz e concedido a nós pelo ministério da sua Igreja. Pois bem, a vida espiritual nada mais é do que a vida no Espírito. Nesse Espírito Santo que nos foi dado para o nosso resgate, para a nossa salvação e santificação. Daí que nós tentaremos olhar de maneira sempre, talvez superficial, mas introdutória, o que o Senhor quer fazer conosco. Ele quer salvar-nos. Então, a primeira ação da vida espiritual é salvar-nos do pecado, justificar-nos, arrancar-nos do poder das trevas, aplicar a cada alma individual os méritos da cruz de nosso Senhor Jesus Cristo. E é isso que faz a Igreja. Daí entra poderíamos dizer, a espiritualidade dos 10 mandamentos. Nós temos que ser resgatados do pecado e começar a ver o que precisamos fazer. A vida espiritual poderia ser chamada esta via purgativa,
É o primeiro momento da vida espiritual. Quando a alma é resgatada por Cristo e recebe a graça, seja no batismo, seja recobrando-a por uma confissão bem feita, a alma volta ou passa a obter a vida da graça, a amizade com Deus. E ela começa a ter que viver os mandamentos do Senhor. Em seguida, após essa via purgativa, a alma entra em caminhos de iluminação, ou podemos dizer, de seguimento mais fiel a Cristo. Avança na vida espiritual e imita a Cristo, até chegar à santidade, à união com Deus pela fé e pela caridade. Esses 3 estágios, muitos autores utilizaram essa apresentação no decorrer dos séculos, seja como via purgativa, via iluminativa, via unitiva, seja como o dia do temor, o dia da verdade, o dia do amor, seja como os principiantes na vida espiritual, os avançados na vida espiritual, os perfeitos na vida espiritual. Há uma gama enorme, dependendo da escola, de apresentação da mesma realidade, ou em palavras mais poéticas e profundas, as moradas do castelo interior de Santa Teresa, ou os degraus da escada de Jacó, da Santa Escada dos Santos Padres. É isso que nós queremos tentar aqui apresentar um pouco sobre essas 3 etapas. É claro, para apresentar a via iluminativa e a via unitiva, deveríamos ter alguém que já estivesse lá. Como não é o caso, vamos tentar apresentar segundo o que os autores espirituais nos apresentam. Então, queremos fazer uma parte introdutória sobre a via purgativa e o que significa essa via purgativa na vida espiritual. A luta contra o pecado, os meios para lutar contra o pecado, etc. A via iluminativa, falarmos um pouco sobre as virtudes na imitação de Cristo, virtudes teologais, virtudes cardeais, e na via unitiva, sobretudo, a caridade cristã, a perfeição da caridade. Então, pretendemos fazer esta apresentação. Passando já a um segundo momento da introdução, se o início da vida espiritual acontece com a graça que se nos é dada em Cristo, deveríamos falar um pouco sobre esta graça. Mas vamos centrar-nos aqui de maneira inicial nos 10 mandamentos, na obra que Santo Tomás de Aquino escreve sobre os 10 mandamentos. E começa ele dizendo o seguinte: 3 coisas são necessárias ao homem para a salvação: o conhecimento do que devemos crer, o conhecimento do que devemos desejar e o conhecimento do que devemos fazer. O primeiro é ensinado no credo, em que se transmite o conhecimento dos artigos da fé. O segundo, na oração dominical, é o Pai Nosso, como ele chama. O terceiro, na lei. Na lei são os 10 mandamentos. E fala ele: há 4 leis a respeito daquilo que devemos fazer, 4 leis que nos ordenam. A lei natural, esta lei que Deus colocou no coração humano, nosso coração. Todos nós sabemos, sejamos cristãos ou não, o que temos que fazer. Basta pensar o seguinte: sabemos que não devemos fazer ao próximo aquilo que não gostaríamos que fizessem conosco. Esta lei escrita no nosso coração faz o bem e evita o mal, e o bem e o mal entendido como aquilo que eu gostaria que fizessem ou não fizessem comigo, é o que chamamos de lei natural. É a luz do entendimento infundida em nós por Deus na criação, diz Santo Tomás, pela qual conhecemos o que é preciso fazer
e o que é preciso evitar. Ninguém ignora que aquilo que não quer que seja feito a si, não deve fazer aos demais. Existe uma outra lei, como diz São Paulo e nossos membros, a lei da concupiscência, que foi semeada em nós pelo diabo, com a permissão de Deus, na tentação a nossos primeiros pais no paraíso. Tirando o homem da observância dos preceitos divinos, comer de todas as árvores, menos da árvore da ciência do bem e do mal, tirando o homem da observância dos preceitos divinos, também a carne se tornou desobediente à razão. Não basta saber o que é certo, porque percebemos dentro de nós uma lei que vai contra o nosso espírito, é a lei da carne, que produz os frutos da carne. Frequentemente corrompe a lei natural e a ordem da razão. Outra lei das Escrituras, aquela que foi dada por Deus a Moisés na montanha sagrada do Sinai, porque a lei natural tinha sido destruída pela lei da concupiscência, convinha que o homem fosse reconduzido às obras da virtude e afastado dos vícios. Deus apresenta a Moisés tudo aquilo que o homem precisa fazer. Mas a alma, o coração percebe, o espírito percebe que a carne continua lutando contra o espírito. Mesmo sabendo o que é certo, faz o que é errado. Então é necessário uma outra lei. Uma lei que vença a lei da carne. É a lei de Cristo. É a essência do Evangelho. É a lei da caridade e da graça. É o Espírito Santo derramado em nossos corações. Esta é a essência do Evangelho segundo Santo Tomás de Aquino. O Espírito Santo derramado em nossos corações. E esse Espírito Santo é o que nos dá a vida interior, a vida no Espírito. E esse Espírito Santo é derramado em nossos corações através do Santo Batismo. Quem recebeu o batismo tem em si a vida no Espírito. A vida no Espírito Santo, a vida da graça, a vida espiritual, neste sentido que estamos falando, sobrenatural. Se alguém a perde pelo pecado mortal, pode recuperá-la pelo sacramento da penitência, o sacramento da confissão, e recuperá-la. Daí que nós vamos falar também um pouco desses sacramentos e a obra que esses sacramentos atuam em nós para a vida espiritual, para contrapô-lo também ao pecado. Então, na próxima aula nós falaremos sobre esse tema da vida da graça e do pecado.